Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, então, essa semana e a próxima, a gente já está encerrando essas questões que tinham ficado pendentes, né, nosso primeiro bimestre. E, enfim, eu vou começar falando com vocês a respeito do caderno de produção textual. A gente vai ter uma atividade que vocês vão pegar lá na escola, junto com as atividades da semana, que é essa atividade aqui. Elas são 2 páginas, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês pertinho. Ó, então, vocês têm aqui uma folhinha e outra folhinha. Vou falar pra vocês sobre o que é essa atividade. É sobre marcas de oralidade. Como assim marcas de oralidade? São aquelas palavrinhas, aquelas expressões que a gente utiliza na nossa fala. E às vezes a gente nem percebe que utiliza tanto assim. E isso acontece muito em textos mais informais. O que não quer dizer que nos textos formais não vai aparecer. Ele aparece sim, tá? Mas em menor proporção. Então, por exemplo, a gente tem a expressão né. A gente sabe que quando estamos falando com uma pessoa, geralmente a gente usa muito né, para marcar a nossa conversação. Então, essa é uma marca de oralidade. A gente fala também tá bom? Esse tá, que é uma abreviação do está, também é uma marca de oralidade. A gente utiliza ela na fala. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba passando essas expressões que são próprias da fala para a escrita. E isso não é bem aceito pela norma padrão. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente for escrever nossos textos para que essas expressões que são próprias da fala, elas não entrem no terreno da língua escrita. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, tá? Então, ó, eu acabei de falar tá, certo? É uma marca de oralidade. Então, são geralmente de contextos informais. Então, nessa atividade aqui, vocês vão identificar, logicamente, algumas marcas de oralidade, algumas palavrinhas que a gente utiliza mais na oralidade. Acredito que vocês lembram logo quando a gente inicia texto narrativo no 6º ano, então há aquela tentativa de retirar o aí aconteceu isso, aí aconteceu aquilo. Esse aí também é uma marca de oralidade. Então, quando a gente passa para a escrita, a gente tende a eliminar. Então, vocês têm aqui 1, 2, 3 questões, são bem simples, sobre marcas de oralidade. Vocês vão responder. Isso, por que eu tô trabalhando isso agora? Porque isso é importante em todo tipo de texto que a gente vai trabalhar, para que a gente possa observar os limites entre a língua que é mais formal e a mais informal. Porque vocês vão fazer uma produção textual, que é um roteiro de um curta-metragem baseado em uma piada. E vocês vão pesquisar uma piada que seja engraçada, mas que não seja uma piada depreciativa, uma piada ofensiva, uma piada bem saudável, tá? Vocês vão transformá-la em um roteiro de curta-metragem, como se vocês fossem filmar aquela piada. Então, vocês vão escrever cena 1, ou se tiver mais de uma cena, se é externa, se é interna, colocar qual é o cenário, a rubrica inicial, e colocar as falas dos seus personagens. E vocês, nessa piada, devem aparecer marcas de oralidade. Como assim marcas? Por que marcas de oralidade? Porque são pessoas falando, pessoas dialogando. E essas pessoas terão algum nível de intimidade que a gente possa utilizar a marca de oralidade. Então, quero observar aí vocês utilizando de uma forma logicamente coerente, mas que contenha essas marcas de oralidade. E aí, vocês vão concluir, essa vai ser a última atividade com a produção textual, e vão levar o caderno para a escola, tá? Então, vocês vão organizar, eu vou passar agora
a lista das atividades que vocês devem ter no caderno de vocês. Então, observem, confiram se está faltando alguma, façam, deixem ele completinho e entreguem na escola até o dia 23 de junho, é a data limite da entrega do caderno de produção textual, até a semana que vem, tá? Que é para que eu possa fechar a nota de vocês. Então, vão entregando, não deixe para entregar no último dia, vão fazendo, vão entregando, entregue até sexta-feira, vão adiantando, não deixem para a última hora. Então, façam, entreguem, observe que eu vou colocar aqui a listinha agora, observe o que está faltando, concluam e leve esse caderno para a escola até o dia 23, é o dia limite, tá? Bom, então vamos ver aqui quais são as tarefas que vocês devem ter aí no caderno de vocês. Aqui começa com a dinâmica Eu Sou, que foi aquele primeiro dia de aula, que tinha algumas frasezinhas, perguntinhas sobre vocês que vocês tinham que preencher, certo? A segunda foi a atividade de literatura infanto-juvenil, que eu dividi em duplas, entreguei uns livrinhos, vocês tinham que ler na sala, preencher algumas informações sobre o livro, fazer o resumo, apresentar, certo? A terceira foi do texto teatral O Santos Inquérito, de Dias Gomes. Esse texto eu entreguei para vocês para colar no caderno e passei umas perguntas para vocês escritas no quadro. A quarta foi uma produção de texto teatral sobre o tema bullying, acredito que vocês lembram. A quinta era um texto dramático, roteiro de cinema iniciando rota, da página 12 e 13 do livro de vocês. A 6 era o texto dramático A Última Chance, de Márcia Copstas, das páginas 14 a 19, também do livro. Na 7 era uma atividade comparativa, um textinho que vocês tinham que fazer comparando Os Fantasmas de Scrooge, o filme, e Barbie, a Canção de Natal. Então, tinha que fazer uma comparação entre esses dois filmes em relação aos personagens, aos cenários, certo? Tudo isso tinha que fazer. A oitava, que era o texto dramático Alto da Compadecida, das páginas 24 a 29. A nona, Conexões Textuais Proezas de João Grilo, das páginas 36 a 38. Certo? Observem que todos isso aqui são os títulos que vocês devem colocar no caderno, viu, gente? Nada de colocar atividade 1, atividade 2, atividade, produção textual. Não, cada atividade tem seu título. Isso faz parte da organização, faz parte da nota também, viu? A 10ª era o roteiro de cinema Saneamento Básico Filme, das páginas 46 a 51. 11ª, Ampliando Fronteiras, a importância do saneamento básico. Então, aqui a gente tinha algumas perguntas para responder no caderno e a gente também tinha uma atividadezinha extra que vocês tinham que fazer sobre a rua de vocês, certo? Foi uma perguntinha que eu coloquei também sobre isso. Então, até retirei aqui dos slides em dupla, não é dessa atividade, viu? Essa atividade tinha as perguntinhas lá e tinha outras perguntas em relação ao saneamento básico da rua de vocês, viu? Então, isso é importante para que vocês respondam. Essas atividades aqui, gente, já foram atividades que eu passei durante a pandemia. Então, quem tiver com dificuldade, não sabe mais quais foram as perguntas, pode me pedir que eu passo para vocês, viu? A 12ª foi do aniversário de emancipação política de Sumé. Vocês tinham que produzir um roteiro de um curta-metragem sobre Sumé. Um filmezinho que seria filmado sobre a nossa cidade. Algum evento, alguma questão, algum fato histórico que ia acontecido na nossa cidade, vocês iam fazer o roteiro. A 13ª era o roteiro de cinema O Palhaço, certo? E aí vocês tinham aqui das páginas 58 a 64. E aí eu lembro que, além dessas questões 58 e 64, acrescentei aqui que tinha uma atividade extra, que era para vocês assistirem ao filme. Eu mandei o link do filme para vocês. E vocês tinham que procurar exatamente o minuto e o segundo do roteiro, mandar para mim, tá? Tinha também umas perguntinhas sobre em relação ao filme, viu? Isso eu mandei também no grupo. Depois teve Ação e Construção, a Semana Preconceito Não, das páginas 281 a 284. Em seguida, teve Marcas de Oralidade, que é essa que eu passei para vocês. Então, deixa eu voltar aqui sobre essa Ação e Construção, Semana Preconceito Não.
Então, olha só, essas aqui a gente teve duas etapas. A primeira, que era para responder essas questões, que foi numa semana. E aí, depois de 15 dias, eu passei a segunda etapa, que eram os mini seminários, que vocês tinham que fazer em dupla os slides sobre esses temas. Então, ó, eu tinha aqui, eu mandei para vocês 7 temas e o nome das duplas. Vocês tinham que falar sobre a condição desses grupos que são marginalizados pela sociedade. Então, quem não mandou as slides, mande para mim, tá? E quem mandou pelo WhatsApp, eu peço até que envie para o e-mail, meu e-mail, paixãosumé@gmail.com, tá? Pronto, esse está aqui. E a última, que é essa de hoje, que eu passei, que é a marca de oralidade, que vocês vão colar no caderno, né? Responder aquelas pequenas questõezinhas e produzir um roteiro de curta-metragem baseado em uma piada que contenha marca de oralidade. Então, são essas atividades, as 15 atividades de produção textual. Sobre as nossas atividades de literatura dessa semana, então, essa semana a gente vai concluir a leitura de Princesa das Águas, né? Então, na nossa aula de literatura dessa semana, nós vamos concluir nosso livro. Então, na quinta-feira, vocês vão apresentar os últimos capítulos, né, do livro e vamos discutir. Então, como é que vai acontecer? Então, a gente vai utilizar os diários de leitura 6 e 7, tá? O diário 6 já está com vocês. A gente já inicia com eles, vamos discutir, vocês vão mostrar, certo? A gente faz as apresentações dos capítulos, as perguntas, a apresentação das imagens e a gente vai para o diário 7, que é esse aqui, ó, que vocês vão receber essa semana, tá? Que é, quando eu terminar de apresentar, aí a gente vai falar sobre o diário 7, porque ele deve ser feito após a leitura, né, do capítulo da semana. Então, vocês vão apresentar o diário 7, quando terminar, e vocês vão receber também o diário 8. O diário 8, que sempre é em relação à leitura como um todo. Então, eu vou falar da leitura de uma forma geral, o que foi bom, o que não foi bom, o que você mudaria, etc, etc. Então, vocês juntam tudo, certo? E vão levar para a escola essa pasta completinha até o dia 23 de junho, certo? Semana que vem, no mesmo dia de produção textual, vocês levam a pasta prontinha, que é para poder também fechar a nota de vocês. E aí, gente, além dos 8 diários de leitura que vocês têm na pasta, se faltar algum, lembre de pedir na escola para que a gente possa, né, dizer qual é. Além disso, tem uma atividade que eu passei no dia 27 de abril, que era a leitura do conto A Pequena Sereia. E vocês iam ver o filme A Pequena Sereia e fazer uma atividade comparativa. Lembre que eu mandei essa atividade para vocês no grupo ainda. Eu quero essa atividade também dentro da pasta. Se que foi feita no caderno, se foi numa folha impressa, não tem problema, coloca dentro da pasta, porque também faz parte da nota de literatura, viu, gente? Então, não esqueçam que além dos 8 diários, tem essa atividade que foi passada no dia 27 de abril. Quem não tiver ainda, peça para mim que eu passo para vocês. E sobre a gramática, nessa semana nós teremos a nossa aula de gramática. E aí, nessa aula de gramática, que vai ser na terça-feira, a gente vai concluir o assunto de derivação, composição, os processos de formação de palavras. E logo após a aula, eu vou mandar um exercício sobre polissemia, para que vocês já comecem a treinar como é que vai responder a nossa avaliação. A nossa avaliação que será na semana que vem, na próxima terça-feira. Então, estudem, né? Dia 23 já está marcada a nossa avaliação. Estudem bastante, acredito que vocês terão um bom desempenho, um bom resultado, mas depende muito de vocês também. Comecem a estudar, ver os vídeos antigos que eu já passei com todo o assunto, reler o material, refazer exercícios, estudem para que vocês tenham um bom resultado, viu? E a gente se vê essa semana nas nossas aulas online e semana que vem, novamente, com a videoaula de português. Tchau, tchau!